Vamos lá, pessoal. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o quadro clínico, porque a gente já aprende de início que a osteoporose ela é uma doença que começa nas suas fases iniciais de forma assintomática. A gente até diz que ela é uma doença silenciosa. Então, assim, nas fases iniciais a gente tem ausência de sintomas. Então, ela é uma doença silenciosa porque o osso ele vai se desgastando, mas não aconteceu nada que a pessoa descubra, certo? Por isso que o check-up é muito importante, né? Para ver o exame, certo? E fazer os exames para ver cálcio, vitamina D, tudo isso. Que a gente acaba diagnosticando de forma precoce. Mas é difícil. Normalmente o paciente ele já chega com a fratura. Ele descobre a osteoporose pós-fratura, certo? Mas a gente tem que estar atento a diversos sintomas, porque quando a perda ela é progressiva, o paciente ele vai ter sim alguns sintomas. Como, meu senhor? Como o quê? Dá um exemplo. A primeira, dor óssea. Então, pode começar a surgir dor óssea, dor muscular, normalmente em região lombar, certo? Normalmente em quadril do paciente, fraqueza para se levantar, certo? Normalmente também em dor nas vértebras, vertebral, em qualquer região, qualquer vértebra, certo? E isso tudo vai estar sendo as microfraturas, ele vai tendo microfraturas, certo? E aí o que acontece? Eu não disse a vocês que a osteoporose é uma doença que facilita a gravidade da queda, então ela deixa mais grave a queda. Por isso que a gente diz que na osteoporose a gente tem fraturas, esse termo vocês não podem esquecer de jeito nenhum, por fragilidade. E o que é isso, meu senhor? Locais que são sujeitos a peso e impacto. Então, assim, tá tendo uma fratura porque tá frágil aquela região. Então, colo do fêmur, quadril, punho. Tem uma fratura que é muito famosa, a fratura de Colles, que a gente vai falar. Então, assim, traumas mínimos. Um pequeno impacto de levantar uma cadeira, tropeçar, vai fraturar. Então, por isso que a gente diz que é fratura por fragilidade. Esse nome é o mais importante do problema inteiro, certo? Porque é literalmente esse nome que cai em prova em tudo. Porque literalmente é um paciente que está frágil, né? E aí ele vai ter, minha gente, diversas coisas. Ele pode ter diminuição de estatura, certo? Então, a sua estatura pode estar diminuída, diminuição de estatura. Ele pode ter o que a gente chama de cifose dorsal, certo? Que é a corcunda, que a gente chama de corcunda da viúva, né? Aquela cifose do idoso, uma curvatura da coluna. Ele vai ter limitação de movimentos, então ele limita os movimentos, limitação de movimentos, certo? E ele vai ter diversas coisas, né? Então, assim, a gente consegue levantar tudo isso, porém lembrar, por ser algo que leva a fratura, normalmente é só visto os sintomas pós a fratura, certo? E aí a gente fala fratura do colo do fêmur. Quais são as fraturas que mais acontecem, meu senhor? Fratura do colo do fêmur e fratura do raio distal. São as duas fraturas que mais acontecem, certo? Fratura do colo do fêmur, meu senhor, um exemplo. Quando você cai, certo? Normalmente cai da cama, alguma coisa do tipo. Fratura do raio distal, que é a fratura do punho. Quando você tenta amparar uma queda, coloca as mãos, pega alguma coisa que gira o movimento da mão com muita rapidez, acaba fraturando. E aí o paciente, ele acaba tendo a fratura, né? E aí vai ter uma dor grande, vai precisar de emergência, o paciente já precisa realizar a emergência. A fratura de punho, o paciente ele fica, que a gente chama que é até o dorso de garfo. Ele fica com a mão toda, né, enrolada. Eu vou mostrar uma foto nas próximas aulas, porque eu vou mostrar a vocês o diagnóstico. O diagnóstico é preciso ser feito com a densitometria óssea, que é o DMO. E aí eu vou mostrar as fotos com os exames, porque existe um score, e aí vocês precisam saber, certo? Mas como aqui é para falar sobre sinais e sintomas, eu preciso que vocês entendam isso, que é uma dor que é sintomática, né? Mas ele pode apresentar isso já com a idade. Ver que ele está perdendo sua estatura, está tendo cifose, já tem limitação de movimento, opa, já pode estar com osteoporose e ninguém sabe. E é preciso fazer, né, toda aquela dosagem de hormônios, certo? Eu vou mostrar a vocês, pessoal, até uns testes semiológicos que a gente aprende na ortopedia.
Eu, até no ambulatório, pagando de ortopedia, eu aprendi esses testes, mas em sala de aula nunca comentaram. Mas que é muito feito em ortopedia, então a gente precisa saber. Um dos testes, o primeiro é o teste de Tillit, certo? Que é o seguinte, normalmente você pede pro idoso, né, levantar uma perna enquanto está em equilíbrio com a outra. E simplesmente esse movimento, um paciente que tem osteoporose não consegue, certo? O outro é o teste da queda. Esse aqui é um dos que mais faz. E aí você faz com uma certa proteção, no paciente, você induz ele a uma queda, certo? Dá um ligeiro empurrão em idoso, enquanto ele está em pé, só que ele tem que estar com apoio, tem que explicar isso. Porque a gente não pode induzir a queda no idoso, né? Então, assim, ele faz um leve empurrão, ele com apoio, e se tiver um desequilíbrio muito grande, tendente à queda, ele pode estar com risco muito grande de fratura. Existe também a percussão vertebral, certo? Aí o que é isso, meu senhor? A percussão vertebral é você percutir, certo, as vértebras, e isso pode gerar muita dor. E aí o paciente pode estar uma artrite ali, pode estar com outros problemas que levam, né, à questão da queda, que podem levar, certo? E outra coisa é simplesmente medir sua altura. Lembrar disso, que é muito importante você medir a altura do paciente. Então, assim, medir a altura do paciente, certo? Ver se ele caiu, se ele teve uma queda, se ele está com a cifose, tudo isso que a gente estava falando. Isso que é muito importante, são testes semiológicos que vai ajudar a gente a fechar o diagnóstico, certo? Porque a gente vai falar da densitometria óssea ainda, falar de exames laboratoriais que a gente vai pedir, certo? E exames de imagem que são muito importantes pedir também, certo? Para depois tratar.